Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a leitura será feita a partir do primeiro versículo até o versículo de número 20. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 1. Marcos 5, 1 em diante, nos diz assim a palavra de Deus. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pelos escritos sagrados. Sabemos que a tua palavra, ela é inspirada por ti, Espírito Santo. E o Senhor enviou o teu servo Marcos a deixar esse relato para nós. Qual foi a tua intenção, Senhor? Qual é a mensagem real que o Senhor tem para nós? É isso que nós queremos nessa noite. Que o Senhor traga iluminação e que esta palavra venha encontrar lugar no nosso coração. Ministra, meu Pai, com poder e com autoridade. Que em nome de Jesus, esta palavra possa cumprir o que apraz o teu coração. E tira as vendas dos nossos olhos para que nós possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Meu Deus, fala conosco agora, dá mente e coração abertos para receber a tua instrução. Aniquila tudo aquilo que queira impedir esse momento e o fluir do teu Santo Espírito. Age, Espírito Santo, porque quando o Senhor age, não tem quem pode resistir. Nós queremos a presença santa do Senhor aqui. Assim como naquele dia, quando Salomão orou, inaugurando aquele templo, e a Shekinah, a nuvem da tua presença, se manifestou. Nós que somos santuário do Senhor, manifesta a tua glória em nós nesta noite, Senhor. Convém que Cristo cresça e que eu diminua.
Reconheço a minha limitação como ser humano, mas eu sei que o Senhor é grande. O Senhor é poderoso para fazer de mim um vaso desobstruído, para fluir sobre o teu povo a mensagem. Fala comigo, fala com a igreja reunida aqui, Espírito Santo. Eu lhe peço isso no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, esse é um dos textos mais impactantes sobre libertação, a meu ver. Nós vemos aqui alguém que estava nas trevas e é tirado das trevas e Jesus faz dele um missionário. Já pensou nisso? Uma pessoa que estava fadada à perdição eterna, o destino era o inferno. Jesus salva, liberta, capacita e envia para ser um missionário. Esse é o poder do Evangelho. Isso é o que Deus pode fazer na minha vida e na sua vida. O que Deus pode fazer por você? O que Deus pode fazer por mim? O que Cristo pode gerar de transformação? Mas sabe, esse texto ele fala sim do poder de Cristo. Mas antes ele fala também do poder do diabo na vida de um homem e de uma mulher. Ele fala do poder e do pensamento do povo, das atitudes do povo, do meio onde nós convivemos, a influência desse povo sobre nós. E ele encerra falando do poder de Jesus. Ele fala do que o diabo fez na vida desse homem, ele fala do que o povo fez, e ele fala do que Jesus fez. E é sobre isso que eu quero refletir com você. Jesus havia acabado de enfrentar uma tempestade, um momento difícil, e ele repreende a tempestade, e a tempestade acalma. E a mesma palavra que ele usa para repreender a tempestade é a palavra que ele usa para repreender o demônio na vida desse homem. Alguns estudiosos dizem que o diabo sabia que Jesus ia fazer uma libertação na vida desse endemoniado gadareno. E então, o que ele fez? Ele quis criar um obstáculo, ele criou uma tempestade para impedir Jesus de chegar àquele destino. Mas quem pode impedir a Jesus? Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Há algum poder que supera o poder de Jesus? Jesus, ele acalma a tempestade. Ele atravessa o mar, que na verdade não é o mar, é o lago de Genezaré, né, ou o mar da Galileia, que na verdade é água doce. É um lago que ele tem em torno de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Se você for a Israel, possivelmente, você vai poder ir e entrar no barco do Pedro e navegar. Quando eu fui a Israel, eu tive essa oportunidade. Nós podemos cantar dentro do barco, mestre, o mar se revolta. Mas nós podemos sossegar quando Jesus está no barco da nossa vida. E aqui, Jesus chega então a um outro lugar. Ele atravessa e ele chega a Gadara. Gadara era um local, na verdade ali próximo eram 10 cidades, depois você vê que no final, Jesus envia o homem que fora endemoniado para proclamar em Decápolis 10 cidades que ele fora liberto e curado, mas ele chega a essa região, que era uma região de gentios. Gentios não eram judeus, tanto que eles criavam porcos. Para o judeu, o porco é um animal imundo. E quando Jesus chega a Gadara, a recepção dele é de um endemoniado, alguém que vivia no cemitério, vivia em túmulos. Eu tenho uma cunhada que ela já foi macumbeira, e
para a honra e glória do Senhor, hoje ele é temente a Deus, serve a Deus, Deus fez uma libertação, mas no processo de libertação, eu vi coisas que se me contassem, eu ia falar, olha, isso é história de ficção, não é real. Mas eu me lembro de uma vez, a gente lá lutando e repreendendo aquele demônio, e a gente perguntou o nome, quem é você? Aí o demônio falou assim, se você quiser saber quem eu sou, vai me procurar no cemitério. Olha só, os tempos mudam, mas o diabo age da mesma forma. Interessante que a minha cunhada, quando o pai dela faleceu, 2 dias depois o corpo foi encontrado fora do túmulo. E num dos momentos de possessão, o demônio disse que havia sido feito um pacto do coração dela com o coração do pai. A gente sabe que o diabo é o pai da mentira, então não dá para a gente confiar em tudo. Mas parece que faz sentido. Porque a minha cunhada, ela foi se envolvendo, ela chegou à magia negra, que começa com sacrifício de animais e pode chegar a outros extremos, né? Até sacrifícios humanos, já pensou? Mas é algo terrível. Jesus chega e ele encontra aquela cena. Eu imagino um homem totalmente deformado. O texto diz que ele andava nu. Possivelmente alguém mal cheiroso, aquele cabelo comprido, uma pessoa há muito tempo sem tomar banho, uma adulteração daquilo que é a imagem e semelhança de Deus. Já percebeu por que o diabo quer te destruir? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E todas as vezes que ele olha para nós, ele tem que se lembrar que existe um Criador, um Deus que é soberano sobre todas as coisas. E por isso ele quer destruir a mim e a você. Então, Jesus ele se depara com esse homem que era o retrato, a figura do que o diabo pode fazer com uma pessoa que vai por esse caminho. O texto não dá muitos detalhes, mas é bem possível que em algum momento esse homem deu legalidade. Em algum momento ele deve ter buscado coisas comprometidas com o império das trevas. Sabendo ou não, deve ter havido uma brecha ali. E é assim que muitas pessoas vão. A Bíblia diz que não é de se admirar, porque o diabo ele pode se transformar até em anjo de luz. Não duvide que Satanás possa dar dinheiro, pode dar um monte de coisa e bens, coisas para as pessoas. Não duvide sucesso. Mas o que adianta ter apenas uma vida para viver e viver essa vida em sucesso e passar a eternidade no inferno? A Bíblia diz que é um lugar onde o verme morde e ninguém não morre. Ali há ranger de dentes. É o lago que arde como fogo e enxofre. A Bíblia chama de a segunda morte. Vale a pena ter apenas uma vida para viver e viver longe do Senhor? Porque quem vive longe aqui vai viver na eternidade longe também. Mas aquele que tem proximidade com o Senhor, que recebe a Jesus como seu único e suficiente Salvador, tem o caminho à eternidade. E a Bíblia diz que vai desfrutar da presença abençoadora, na presença de Deus, a plenitude de alegria, a júbilo e celebração, a delícias perpetuamente. E é fantástico quando a gente vê a descrição do céu. Mas Jesus ele se depara com essa cena caótica. O que o diabo fez na vida desse homem? O diabo causou destruição em todas as áreas. O texto diz que ele não tinha uma casa para morar. Ele perdeu a família. Depois Jesus manda ele de volta para a família. Mas quem quer conviver com uma pessoa perturbada, agressiva? Porque é assim que o diabo vai tornando as pessoas. Armadas, agressivas, briguentas. É isso que ele vai fazendo. Ele quer trazer destruição mesmo. Ele quer roubar a nossa paz e a nossa alegria. O diabo, ele tomou controle da mente, do corpo daquele homem. O diabo deixou ele louco, atormentado, perturbado, desequilibrado, a ponto das pessoas terem medo dele.
Porque é assim que acontece. Quando a gente vê uma pessoa perturbada, o que você faz? Corta a volta. O diabo se apossou dele com uma legião de demônios. Você sabe quanto é uma legião? O contexto aqui era de uma corporação de soldados romanos. Uma legião de soldados romanos eram 6.000 soldados. E não apenas eram 6.000 soldados, mas era o exército mais poderoso da época, que chegava e destruía e matava e tomava posse daquilo que era do outro. Era um exército com excelente armamento bélico, que chegava fazendo aquele grandioso estrago. Quando Jesus pergunta qual é o teu nome, ele diz legião, porque nós somos muitos. 6.000 demônios tomando conta de um homem, imagina o estrago na vida desse homem. Uma situação devastadora. Que é isso que ele vai fazendo. Vai trazendo conflitos na família. Ele vai fazendo com que a gente tenha os problemas financeiros, porque a gente começa a perder mesmo. E aí vai a bancarrota, porque daí não tem qualidade de vida, e Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E o diabo não quer que a gente tenha vida e vida em abundância. Esse homem, ele era todo ferido, porque diz o texto que ele se cortava com pedra. Já pensou? Diz que ele não tinha paz, ele era perturbado. Dia e noite ele ficava andando entre os sepulcros e se cortava com pedra. Era aquele corpo cheio de cicatriz, sangue, talvez ressecado ali. Era alguém desconfigurado ou desfigurado. Já pensou que coisa triste de ver o que o inimigo vai fazendo? Aqueles demônios, eles saíram e foram para os porcos. Os porcos significa a impureza, o lixo. Ele vivia no meio de cadáver. E sabe o que eu posso imaginar? Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi testemunhos de pessoas que entregaram a vida a Jesus e contam da sua vida pregressa. E eu já ouvi pessoas testemunhando que chegavam a comer carne de cadáver. Já pensou que coisa nojenta? Eu me lembro lá em Iporã, uma senhora que passou por um processo de libertação, e ela tinha vômitos, possivelmente comeu coisa consagrada. Ela vomitava bolas de cabelo, pedaços de ossos, coisas terríveis, porque uma pessoa possessa, ela não está ciente. É o diabo que toma conta da mente dela. Observe como que o Espírito Santo de Deus é diferente. O Espírito Santo de Deus, ele inspirou os servos do passado, mas ele não anulou a personalidade. Quando Lucas escreve, ele era médico, você pode ver os relatos de cura, como que Lucas é detalhista. O Espírito Santo inspira, mas ele respeita. O diabo não. Observe nessas psicografias aí. A pessoa não está mais lá. É um espírito maligno que toma conta daquela vida. E ela não é consciente do que está acontecendo ali. Porque o diabo se apodera da mente dela. Já pensou que coisa terrível? Esse homem, ele estava vivendo um momento de tortura emocional, tortura física. Não tinha área boa na vida dele. Não tinha. Perdeu família, não tinha casa para morar, vivia no meio de cemitério. As pessoas tinham medo dele. Solidão. É o fim. É o fim. Então é isso que o inimigo ele vem fazendo na vida das pessoas. Ele quer convencer que a sua vida não tem valor. Mas por amor a uma vida,
Jesus atravessou o mar, o lago da Galileia, e ele chega a Gadara por uma vida. Mas olha o que o diabo fez na vida desse homem. Mas e o povo? Como que o povo reagiu? O que o povo fez? Olha nos versículos 3 e 4, diz assim, ó: o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões, com algemas e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Ninguém. Uma força descomunal. O que o povo fez? Vamos resolver esse negócio, vamos prender ele. Resolveu. A força descomunal fazia com que ele se soltasse. Ele era um foragido, buscado pela polícia, porque todas as vezes que foi preso, ele fugiu. Muitas vezes é assim que a sociedade, que o povo quer resolver. Então, a gente abandona. Manda prender mesmo, que daí resolve. Mas muitas vezes o sistema penitenciário, o que ele faz é piorar a vida da pessoa. Pode observar. A maior parte das pessoas que são presas, quando saem de lá, a situação é pior. E eu acho que precisa, e tem que haver, tem que trazer segurança, precisa, é necessário, não é isso que eu estou dizendo. Mas muitas vezes nós depositamos a solução naquilo que não pode trazer solução. No versículo 15, diz assim: indo ter com Jesus, viram um endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Olha o que eles fazem. Sabe o que eles estão valorizando? Estão valorizando mais porco do que a gente. É isso. Porque eles levaram um prejuízo, os porcos foram mortos, mas eles não estão preocupados com um homem que era cativo do diabo e foi liberto. A questão deles é dinheiro. E é isso que o povo tem valorizado hoje, coisas e dinheiro. E coisas têm sido mais importantes do que pessoas. Porque é assim que o povo vê. Só que se eu e você temos Jesus como Salvador, nós temos que entender que vidas são mais importantes do que coisas. O porco, que era considerado imundo pelos judeus, para eles estava tendo mais valor do que uma vida. Sabe o que a palavra diz? Que uma vida vale mais do que o mundo inteiro. O mundo inteiro. Você já pensou o valor que existe nesse mundo de pedras preciosas, de ouro, de prata, de metais preciosos, em todo o mundo? A sua vida vale mais do que todo o planeta Terra para Jesus. Você é muito mais precioso. Acho muito triste quando eu vejo esses jagunços, esses capangas que por R$300 matam uma vida. Nunca conheceram, mas por causa de alguém que está pagando trezentão, vai lá e mata, acaba com uma vida. Muito triste. Porque coisas, dinheiro, têm sido mais importantes do que pessoas. As tentativas de controlar aquele homem não tiveram efeito. Porque o problema do homem não era físico, era um problema espiritual. E as prisões não podiam detê-lo. Mas sabe, o diabo fez um estrago na vida dele. O povo valorizava mais porcos do que gente. Mas o que Jesus fez? Olha aqui o que Jesus fez. Versículo 6, quando de longe viu Jesus, ele correu e o adorou. Ele reconheceu que Jesus era o Messias que haveria de vir.
endemoniado, ele reconhece Jesus. Mas olha o que há uma resposta ali, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Preste atenção. Quem normalmente atormenta é o diabo. Mas sabe quem que pode atormentar ao diabo? O próprio Jesus. Ele atormenta o diabo, ele manda o diabo embora, ele traz libertação. O diabo se sente atormentado pela presença de Jesus. Jesus, ele trouxe libertação dos poderes do mal. Jesus tirou 6.000 demônios desse homem que vivia debaixo do cativeiro de Satanás. Jesus lhe deu uma libertação total. Jesus deu restauração completa. Jesus restaurou a paz. Jesus restaurou a dignidade. Jesus restaurou a família. Jesus restaurou a sanidade. Um homem perturbado agora está centrado. No versículo 15 diz: indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado. Aquele que vivia correndo de dia e de noite entre túmulos, agora ele recebe a paz que só Jesus pode dar. E ele está assentado com tranquilidade. O texto diz que ele estava vestido. Sabe por quê? O que o diabo quer fazer é tirar a roupa. Presta atenção. Olhe como que nos nossos dias a sensualidade está sendo explorada. Quem quer tirar a roupa do povo? O diabo. Por isso que a Bíblia diz: longe de vós toda a sensualidade. Crente tem que vestir bem. E quando eu digo bem, não é com roupa cara, não é com roupa de grife necessariamente, é decente. Tá bom, Jesus, do jeito que eu estou vestido? Se tiver bom, eu posso ir a qualquer lugar. Tem gente que fala assim: nossa, mas na igreja com essa roupa, ué, se eu posso ir no shopping com essa roupa, eu posso vir à igreja? É claro que ninguém vai para a praia de terno, né? Então, a gente tem que ter bom senso também. Você já pensou por que tem essa capa nas cadeiras? Para não aparecer o cofre, gente. Porque tem gente que a blusa é tão curta e a calça desce, que o povo não consegue cultuar. Mas não deveria ter que fazer isso, sabia? Se nós somos crentes, a gente tem que falar: Jesus, está bem do jeito que eu estou, está agradando o Senhor do jeito que eu estou vestido? Então eu vou continuar vestindo assim. Porque muitas vezes a roupa fala daquilo que está dentro do interior. A pessoa que se veste vulgar, talvez internamente, está na vulgaridade. Então muitas vezes, aquilo que nós vestimos pode representar aquilo que está dentro do interior. Porque o diabo, ele quer desnudar. Você já viu, quando o diabo quer destruir uma família, uma das primeiras coisas que acontece é o adultério. As pessoas se desnudam. Você já pensou que a gente não gosta de se expor? Já pensou se eu falasse: vamos instalar um chuveiro aqui na frente? E assim, já que todo mundo, né, gosta de tomar banho, vamos todo mundo, um por um, tomar banho na frente de todos os irmãos da igreja aqui. Pode tirar a roupa e começa a tomar banho. Quem vai fazer isso? Em são juízo, ninguém. Por quê? Por que chama privada? Porque nós gostamos de um lugar privado. Nós não fomos feitos para expor. Agora, olha que coisa interessante. Marido e mulher, quando tem liberdade, não há problema de ficar um perto do outro. Mas quando começa a ter pecado, começa a se esconder. Pode observar. Vai tomar banho, tranca a porta do banheiro. É desse jeito. Gente, eu tenho ouvido às vezes no gabinete pastoral, e ainda bem que as pessoas nos procuram, né, para a gente orientar, mas coisas que eu achei que eu nunca fosse ouvir. Coisas que eu achava muito distante de mim. Mas Jesus, ele restituiu a dignidade. Ele estava vestido.
E diz o texto, em perfeito juízo. Em perfeito juízo. Ideias organizadas, concatenadas, que conseguem dialogar, conversar, não de gente que tudo que faz é com gritaria, com agressividade. Cuidado, viu? A Bíblia diz, longe de vós toda a gritaria. E tem casa que é vergonhoso. Eu fico pensando como que os vizinhos veem esses crentes, né? E eu estou pregando aqui para mim mesmo, viu? Não é? Ele diz aqui, em perfeito juízo. Quem tem perfeito juízo tenta ganhar o próximo, não punir. Quando eu quero vingar, a Bíblia diz, ao Senhor pertence a vingança. Quando eu falo bem feito, quem mandou, né? Fazer isso ou aquilo, bem feito. Está pagando agora. A Bíblia diz, se o teu irmão pecar contra ti, vai tu arguir entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Uma pessoa sóbria, ela dialoga, ela tenta ganhar. É o marido que fala para a mulher, eu te escolhi para ser minha esposa, eu não vou abrir mão de você. Nós vamos entrar num acordo aqui. Fala para mim o que eu tenho que mudar e eu vou dizer para você também. E nós vamos nos posicionar, nós dois vamos nos posicionar aqui, vamos resolver. É o irmão que muitas vezes ofendeu um outro irmão da igreja, fala, irmão, me perdoe, eu não deveria ter agido daquele jeito, vamos nos acertar aqui. Não fica bem a gente numa mesma igreja, a gente não se falar, não pode isso. Irmãos de sangue que não se falam, corta a volta. Jesus, ele restaura a sanidade. Jesus restaurou o perfeito juízo. E as pessoas, quando viram aquilo, temeram. Temeram. Onde Jesus chega, o temor chega junto. Talvez você já teve a experiência, você chega num lugar de futilidades, de banalidades, de imoralidade, de bebedice, de festa que só tem coisa do mundo. A sua presença gera temor. Se Jesus está em nós, gera temor. Eu já cheguei em alguns lugares, às vezes até pelo dever pastoral, às vezes visitando uma família que está passando por uma situação que precisa de socorro, às vezes num dia de aniversário, que pedem para o pastor ir lá para orar pelo aniversariante, às vezes numa festa de casamento. E eu tenho visto coisas que estão bem longe do propósito de Deus. Aliás, muitas vezes, algumas festas de gente crente não tem diferença nenhuma de gente do mundo. E aí eu acho questionável essa conversão. Porque quando nós temos um encontro genuíno com Jesus, a vida é transformada. A Bíblia diz que a gente deve negar a sua cruz, cada um toma a sua cruz e seguir a Jesus. Ou nós somos crentes ou nós somos crentes. Não dá mais, irmãos, para a gente brincar de crente. Não dá para ficar mais em cima do muro. Nós estamos vivendo os últimos dias. Nós temos que consertar a nossa vida. Então, tem que pensar, sabe? Gente que namora e está indo para a cama. Gente que é casada e fica adulterando. Gente que mente nos negócios. Uma mentirinha do bem. O que é isso, mentirinha do bem? Tem mentira do bem? A gente tem que peitar. Ou eu assumo a responsabilidade, ou eu assumo a responsabilidade. Eu pago o preço do prejuízo, mas eu vou ser verdadeiro. Nós precisamos de gente que é transparente, que não tem medo. Eu corro o risco de levar o prejuízo, mas eu vou ser verdadeiro. Deus está preparando uma igreja santa. E Jesus, ele restaurou isso, essa paz. Nada como estar em paz com Deus. Nada como estar em paz com a consciência. Jesus, ele restaura vidas. E ele pode restaurar muitas famílias, muitas situações aqui nessa noite. Nessa noite. Jesus, agora ele envia esse homem.
o homem pediu para ir com Jesus. Os gadarenos expulsaram Jesus e falou: tá bom, eu estou indo. Os gadarenos rejeitaram a Jesus, mas Jesus não rejeitou os gadarenos, ele deixou um missionário lá para eles. E olha o que ele disse, versículo 19: Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Jesus tem compaixão de nós, irmãos e irmãs. Jesus, ele é amoroso, ele é o perfeito amor se chama Jesus. Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Ele diz: vai e conta para os teus, que eu tive compaixão de você. Sabe por quê? Se tem alguém que realmente conhece a cada um de nós, são os nossos familiares, não é? Se tem um lugar que não dá para fingir, é dentro de casa. Por isso tem muita gente que fala, né, que é fácil ser crente aqui na Assembleia dos Justos, né, quando o povo está reunido. Tem aquela história de que uma esposa queria trazer uma cama para a igreja, porque diz que na igreja o marido era uma benção, mas em casa ele era terrível. Irmãos e irmãs, nós não temos que viver de teatro. Ninguém de nós aqui está nesse nível de perfeição. Todos nós temos áreas que podem ser diferentes, que podem ser mudadas. Mas Jesus, ele mostra. E eu sei qual área da minha vida precisa ser melhor, e você sabe também. Porque o Espírito Santo está ministrando ao seu coração agora. Você sabe, eu sei. O encontro com Jesus nos faz olhar para Ele e ver quem Ele é. E saber que Ele tem compaixão de nós, apesar de nós. Não fosse a compaixão de Jesus, aquele homem, ele morreria. O diabo ia matá-lo. Mas Jesus enfrentou uma tempestade e foi lá em Gadara para salvar aquele homem. E o Espírito de Cristo está aqui nessa noite. Ele é real. E Ele está aqui por tua causa e por minha causa. E Ele tem novidade de vida para mim e para você. Por isso que Ele fala: vinde a mim, se você está cansado, sobrecarregado, eu tenho descanso para a sua alma. Conheça a verdade vai te libertar. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. É questão de tempo. Ou a gente confessa agora e recebemos como nosso Salvador, ou um dia, de uma forma muito triste, a Bíblia diz: todo joelho vai se dobrar, Satanás e seus demônios, e reconhecer Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Hoje nós temos uma oportunidade de conserto diante de Deus. Quem sabe você tem vivido essa vida promíscua. E talvez a minha pergunta aqui é: e você temos feito a vontade de quem? Nós vemos aqui o que o diabo faz. Está claro o que o diabo faz. Nós vimos aqui o que o povo pensa, o que o povo faz. Mas nós vimos o que Jesus faz: Ele liberta, Ele salva, Ele transforma, Ele restaura, Ele reconcilia, Ele traz paz, Ele traz amor, Ele traz alegria, Ele traz a bondade, Ele traz a benignidade, Ele traz a mansidão, Ele traz o domínio próprio, o fruto do Espírito na nossa vida. É isso que Ele tem para nós.